pessoas, tudo bem? Gente, eu fui há pouco tempo num evento lá no Transamérica Hotel, lá no Orion. O lançamento de um robô de serviço, assim, ele faz entregas pelo Orion. E eu achei aquilo muito bom, vocês devem ter visto nas minhas redes sociais, achei muito legal. Aí eu falei, eu quero conversar com as pessoas responsáveis. E hoje aqui eu tô com o Lucas Assis, ele é CEO da Sincar Autônomos. Lucas, antes de tudo, essa que eu tô falando é a Piqui, né? E tá certo eu falar assim, é um robô de serviço? Perfeito. Ele descreveu completamente qual é o propósito da Piqui ali. Porque eu achei assim interessante, porque você pode em todo o Orion, tirando o hospital, pelo menos até onde no dia que a gente estava lá, ela faz entregas do restaurante para qualquer pessoa que estiver dentro do Orion, em qualquer parte, né? Se não estiver errado. Exatamente. O que é mais incrível, ela vai nos elevadores e ela passa pelas catracas. É a coisa mais legal. Então assim, chama Piqui. Mas o que eu trouxe o Lucas aqui é porque eu fiquei sabendo que a Sincar é uma empresa goiana, é isso? Exatamente. Conta um pouquinho da Sincar pra gente, então. Ótimo, não, perfeito. E assim, a Sincar ela foi criada em 2018 com esse sonho de trazer a robótica para logística do Brasil, né? A gente tem uma logística muito ineficiente no Brasil. Cerca de 13% do nosso PIB hoje é corroído por ineficiências, né? É um processo muito manual ainda, né? A gente usa uma mão de obra exaustiva, né? Então a gente tem operações em armazéns e tem separadores que andam 25 km por dia, né? Então a gente consegue reduzir muito esse espaço, né? A gente fala que a nossa solução poupa passos, né, das pessoas. E então a ideia da criação do nosso robô foi trazer esse potencial da automação para melhorar a nossa situação logística no Brasil. A gente tem aquele negócio que as pessoas, vocês já devem ter ouvido, falar assim, mas está tirando o trabalho de alguma pessoa. Até então não tinha ninguém que faria esse trabalho, não é? Exatamente. Até onde eu fiquei sabendo não tinha. Exatamente. Né? Então eu acho que isso veio facilitar quem está lá no local. Não é que tirou o trabalho de alguém, pelo menos eu penso dessa forma. Antes a pessoa tinha que sair e lá embaixo comprar. Agora tem alguém que leva, né? Exatamente. Mas vocês devem ouvir isso. Sim, não, e é uma dúvida super válida, né? A gente vive num momento que inteligência artificial é uma discussão ali na sociedade de, poxa, o que isso afeta, né? A mão de obra, os trabalhadores, mas a nossa solução em si, a ideia sempre foi a gente melhorar como que algumas operações logísticas são feitas, né? Então, eu comecei falando que a gente tem operações logísticas muito manuais, né? E o que a gente faz não é substituir a pessoa, mas garantir que ela não tenha que andar os 25 km. Ela continua separando, mas agora o robô vai até o local para buscar o item que ela precisa separar e não ela ir atrás do item. Então, nessa operação aqui em Goiânia é a mesma forma, né? Não existe um serviço de entrega no Origins ou dentro do complexo do Orion, né? E a gente está trazendo agora mais comodidade, né? E o melhor é que você vai ter essa comodidade sem pagar mais necessariamente por isso, né? Então aumentando o mercado ali dentro do restaurante, né? Trazendo mais comodidade para as pessoas. E a gente sabe que na realidade do dia a dia, principalmente das pessoas que trabalham ali no complexo, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de arrumar um tempinho para poder ir. Exatamente. E aí é um prédio muito grande, você tem muitas pessoas usando o elevador ao mesmo tempo, então você acaba perdendo um tempinho ali que você poderia estar executando outra tarefa, até descansando. Gente, e quando o Lucas fala que é um prédio muito grande, o Orion não é só alto, não. Ele é praticamente uma cidade ali. Então você tem várias coisas dentro do Orion. Então precisa ter algumas coisas que facilitam a vida, principalmente da vida das pessoas que trabalham no Orion, né? Porque assim, é realmente facilitar. Eu acho que o robô, ou se não a automação, eu acho que ela chega para facilitar. Falar nisso, eu te perguntar uma coisa. A Sincar, ela trabalha com robótica e não com automação da minha casa? Não. A gente foca no segmento de robótica, né? Então hoje a gente tem um modelo específico para delivery, que é esse modelo que é a Piquizinha, que são os nossos robôs com outros clientes no interior de São Paulo, no interior de Minas, que são focados nessa logística de itens de até 25 quilos, né? A gente tem um outro robô que a gente está fazendo agora que ele é para
mais carga, né? Um robô para até 1,5 toneladas, né? Usando a mesma tecnologia que nós desenvolvemos, né? Que são robôs baseados em câmeras, né? Cada unidade tem aí mais de 10 câmeras ao redor dele como um todo, vários módulos de inteligência artificial para entender, reagir ao ambiente. Então a gente está começando a usar a nossa tecnologia que foi desenvolvida nesses últimos 6 anos, né? Foi desenvolvida para trazer novos corpos, né, para essa tecnologia, né, que são robôs maiores e menores. Pelo lado prático, burocrático, o nosso sistema tributário atrapalha um pouco ou ele ajuda? Porque eu acho que toda vez que falo disso, eu sempre ouço que atrapalha de alguma forma. Gente. Foi cirúrgico ali na questão, né? A gente tem o Brasil não tem uma indústria, por exemplo, de semicondutores, né? Uma indústria de eletrônicos, uma indústria de computadores que seja muito expressiva, né? Então acaba que grande parte de alguns itens que a gente compra, né? Até câmeras, computadores de bordo ali do robô, placas de circuito, elas são importadas, né? E a gente tem um grande peso ali de taxas de importação, né? Mas tudo isso foi pensado desde o começo. A gente sabia dos desafios ali do mercado brasileiro e a forma com que a gente resolveu isso é que a Syncra desenvolveu uma tecnologia que ela é muito específica para o hardware que a gente utiliza. Isso faz com que a gente seja muito eficiente com um hardware que ele é modesto comparado o limite que a gente tem, né? Então existem outras empresas de robótica, por exemplo, fora do Brasil, que eles utilizam sensores que custam ali de 5 mil a 15 mil dólares a unidade, né? Se eu trouxesse e fizesse uma tropicalização dessa tecnologia, trouxesse isso para os nossos robôs, ia ser muito difícil encaixar ali no custo-benefício, né, de um robô desse dentro do mercado brasileiro. Então, a gente acabou tendo que ali evoluir, né, usando essas dificuldades que a gente tem no setor tributário, de infraestrutura também, mas isso acabou forjando a Syncra numa solução muito eficiente e hoje a gente está, por exemplo, competindo com empresas no Canadá e na Irlanda com uma tecnologia que tem um custo-benefício muito mais alto do que essas soluções nativas daqueles ambientes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela história de que nas dificuldades que a gente consegue, né? Não, gente, não precisava ser assim não. Podia ser bem mais fácil, né? Mas parece que as pessoas não ajudam. Ainda nesse assunto, Lucas, mão de obra também é complicado aqui no Brasil? Olha, mão de obra é uma coisa que eu acredito que a gente tem muito que evoluir ainda, né? Mas Goiânia, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas conhecem, né? Goiânia é a capital da inteligência artificial do Brasil, né? Mas e da América como Latina. Colunista social, eu recebo às vezes de algumas escolas, de amigos assessores de imprensa, assim, algumas escolas que estão participando do concurso de robótica em algum lugar. A turma foi para... Eu falei assim, gente, Goiânia tem muito isso. Muito. Isso é muito legal. Eu, durante a minha jornada acadêmica, né, eu sou egresso da UFG, eu fiz meu mestrado, estou finalizando meu doutorado na UFG agora, e durante essa trajetória, eu participei muito dessas competições, né? Fui juiz, eu criei um grupo de robótica na UFG, participei de competições de robótica de nível superior, e eu vi esse ambiente se transformando. Isso é muito legal, porque tem crianças hoje do ensino fundamental tendo contato com a robótica, e isso acaba mostrando para elas que a área de exatas é legal também, que você consegue ser criativo, né? Que acaba sendo contraintuitivo, né? Às vezes, pelo menos na minha época, era muito contraintuitivo, e hoje as crianças elas conseguem se expressar utilizando a robótica, utilizando a matemática, né? Por mais incrível que isso pareça, né? Então eu acho muito bacana. E Goiânia hoje tem, né, por meio da UFG, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, tem o bacharelado em Inteligência Artificial. Então a gente está formando, né, profissionais que a Syncra acaba utilizando, né? Então você acha também que, não sei como te perguntar isso, mas assim, toda faculdade ela tem uns departamentos assim focados em pesquisa. Aqui também tem isso para robótica? Tem. Isso foi uma mudança, né? Quando eu fiz a minha graduação, por exemplo, não era muito tímido isso, né? E foi evoluindo de forma muito acelerada, né?
Hoje tem profissionais, né, e hoje a gente faz projetos, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento com a UFG, e nesses projetos tem alunos de graduação, alunos de mestrado, de doutorado, que estão ali no topo do que está sendo pesquisado de robótica, de inteligência artificial no mundo, né? Então isso faz com que a gente consiga competir em termos tecnológicos e financeiros com essas outras empresas que eu comentei fora do Brasil. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Lucas aqui, mas como ele me falou de criança, eu vou falar uma outra coisa para vocês. A Pequi, que a gente falou no início, ela é tipo uma caixa. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é brinquedo, tá? Vai estar circulando lá no Orion, não é brinquedo, não é para os pais que gostam de fazer graça para filho, colocar a filha em cima. Né? Não é para fazer, não é para brincar com aquilo. Ela pediu licença, ela pede licença, gente. Ela pediu para sair. Não é brinquedo aquilo, é um serviço, tá? E atrás dela tem pessoas trabalhando. Porque caso você não saia da frente, isso foi o dia do coquetel que eu vi isso. Caso você não saia da frente, você está fazendo de conta que não está ouvindo, vai vir alguém, uma pessoa, né? Como a gente brincou, um humano vai vir, vai salvá-la de você. Sim. Então o que a gente pede? Deixa a máquina fazer o trabalho dela, ela está ali para isso. E não deixem que as crianças atrapalhem, porque a criança ela não entende, ela vai brincar com o negócio. Eu sei que parece ter uma sirene, mas a gente sabe que tem uns adultos que são engraçados, assim, né? Gosta de brincar mais que a criança, né? Mas voltando, Lucas, e em relação à exportação, o Brasil exporta robô? Sim, isso é incrível, né? Quando a gente pensa em robôs... Pois é, a gente não ouve falar disso. A gente pensa em robôs, eu estou pensando no Japão, eu estou pensando nos Estados Unidos, né, na Europa. Por isso que me interessou trazer você, quando lá eu ouvi assim, é uma empresa goiana. Eu falei, gente, é mesmo. É robô construído, a gente fala que é robô construído à base de muito arroz e piquê, né? Então, hoje a gente exporta para o Canadá e para a Irlanda. Existem várias diferenças, né? Tanto de aplicação quanto de mercado, de forma que a gente opera nesses países, né? No Brasil, por exemplo, o nosso foco é o mercado privado, né? Então eu estou dentro de um complexo como o Orion, eu estou dentro de um armazém, estou dentro de um shopping. E fora do Brasil a gente está focando em outros mercados que são mais públicos, entre aspas, né? Então no Canadá, por exemplo, é inspeção de calçadas, é entrega nessas calçadas, né? Então pegar um pedido direto no restaurante e entregar para a pessoa. Todas essas aplicações, né, elas são bem diferentes, e o interessante é que a nossa tecnologia foi desenvolvida e eu consigo operar hoje em ambientes internos, externos e até verticais, como lá no Orion, né? E fora do Brasil, os nossos competidores eles são muito focados no externo, né? Então é nas calçadas, é em campos de universidade. E a gente está ganhando espaço lá fora por essa versatilidade, para a gente conseguir, por exemplo, operar num parque ou num condomínio, né, de prédios, por exemplo, e pegar na portaria, ir até o prédio e subir no elevador do prédio e entregar na porta do apartamento, né? Então é bem... Você falando em subir, a gente lembra também daquela história da entrega com drones, né? Eu ainda acredito que ainda não funciona muito bem. Isso, tem diversas questões, né? Eu acho que o que principalmente segura as entregas por drone hoje é que a gente tem regras muito bem definidas, né, de um dispositivo, de um veículo não tripulado aéreo próximo de áreas populadas, né, ou próximo de pessoas, né? A gente tem um vasto relacionamento com uma grande empresa também brasileira que fabrica drones e opera com grandes aplicativos de comida, por exemplo, aqui no Brasil. E hoje o foco deles não é fazer a entrega direto para a pessoa, né, direto na sua casa, na porta da sua casa. O foco deles é entregar no seu condomínio, por exemplo, ou na estação de entrega mais próxima daquele item. Então ele pega num shopping, por exemplo, e entrega dentro do condomínio horizontal, né? E lá no condomínio horizontal você tem uma pessoa que faz essa última milha, que a gente chama, né? Esse último pedacinho da entrega. Uma coisa que eu estava pensando assim, porque a gente sabe que tem alguns condomínios que são chatíssimos para receber entregas, né? E horizontais, não verticais. Porque verticais eu já acho um absurdo uma portaria não receber encomendas.
Se você paga um absurdo num prédio, um condomínio caríssimo com 200 mil câmeras, a portaria não recebe encomendas. Mas se eu trabalho o dia todo, como é que uma portaria não recebe encomendas? Né? Mas tudo bem. Mas eu estava pensando, eu acho que seria interessante também com a história dessa, história do drone, é de que o entregador chegou na portaria, ele não precisa nem disso. Ele avisa a pessoa que o drone vai entregar na casa dela. Ele não precisava nem passar pela portaria, né? Eu acho que isso seria uma ideia legal. Na nossa aplicação com o nosso robô, isso já foi feito, né? A gente fez um piloto com um grande aplicativo de comida aqui no Brasil. A gente fez entregas pegando do entregador na portaria e levando para o consumidor final. Isso não só o entregador de comida, né, mas o entregador de e-commerce, né, as blusinhas, as compras que chegam, a gente consegue pegar na portaria e levar direto para a pessoa. E o melhor, agendando, né, porque você tem que garantir que a pessoa está lá para poder receber também. Então a gente consegue fazer esse agendamento e falar assim, olha, Piquezinha, por exemplo, eu estou em casa às 8 horas, às 8h30, e aí às 8h25 ela já chega na porta da sua casa esperando você retirar o pedido. Desde que o seu portaria recebeu. tem essa questão. Porque precisa ajudar também a pessoa, porque senão não adianta ter uma tecnologia dessa e vai lá uma pessoa que cria regras, que não gosta muito da tecnologia, por exemplo, né, atrapalhar. Né? Por que eu vou ajudar se eu posso atrapalhar? Então a gente sabe que tem pessoas assim, que é por isso que eu te perguntei aquele negócio, as pessoas não têm o receio, né, de que a inteligência artificial vá tomar o lugar de alguém. Então assim, primeiro eu acho que vem para ajudar. Eu sou uma coisa que eu gosto, porque eu tenho a Alexa em casa e eu adoro aquilo. Como eu moro numa casa que é mais antiga, então para eu automatizar aquilo eu preciso de recursos. Sim. Né? Mas quem compra um apartamento que já está tudo automatizado, uma casa que já está... É muito legal, gente. Facilita a vida da rua. Com certeza. Então, assim, hoje a automação que a gente fala, às vezes a gente pensa só na casa da gente, mas esse tipo de serviço que a Piqui faz no Orion, ou que você falou que tem um robô que já carrega toneladas, sim, isso facilita a vida, não é só da pessoa que faria isso, não, é da empresa inteira. Agiliza o trabalho. Então a gente precisa disso hoje em dia. Não, com certeza. E a gente estava comentando de armazéns, por exemplo, né? Hoje você tem uma média ali de uma pessoa separar 80 itens num e-commerce, por exemplo, né? Com o nosso robô a gente consegue elevar esse número para 240 itens. A gente triplica o número de itens coletados ali pelo separador, né? Isso quer dizer o quê? A pessoa não precisa andar tanto, ela é mais produtiva, cansa menos. Nesses casos você tem, por exemplo, pessoas que passam mal ali, né? Um dia quente, igual a gente estava tendo aqui em Goiânia nos últimos dias, né? Então, essa circunstância a gente vem para melhorar a automação, né? Eu costumo falar que sem automação a gente teria assessorista no elevador até hoje, a gente teria telefonista até hoje, puxando o fiozinho e conectando a ligação, né? Então, a gente vem para poder melhorar a comodidade, né, não só dos trabalhadores, mas também dos consumidores. Gente, eu acho que a tecnologia ela vem para melhorar tudo. Assim. Só tem uma coisa que eu não gosto. Aquelas televisões que tem uma iluminação lateral, que conforme muda a imagem, não gosto daquilo. Não consigo gostar daquilo, aquilo não me ajuda. Então, se for para mim, não resolveu. Né? Você acha então, Lucas, que o Brasil já pode então ser reconhecido na área da robótica, da automação? Já é um país que é reconhecido por isso? Eu acredito que ainda é muito tímido, né? Assim, cara, por mais que a gente já consiga exportar e abocanhar, entre aspas, esses mercados externos, né? O reconhecimento do Brasil como uma potência tecnológica ele ainda é bem tímido, né? Como, por exemplo, na parte de inteligência artificial e como a gente vai regular isso e qual que é a nossa posição para fomentar a pesquisa em inteligência artificial, né? O Brasil ainda está alguns pontos atrás, né? Agora que a gente está discutindo qual que é a estratégia do Brasil em termos de nação, como ele vai lidar com a inteligência artificial, né? É uma discussão que a gente começou agora e que tem países que já estão discutindo isso nos últimos 5 anos, né? Então, eu acredito que o Brasil ele está além de vários outros países, então eu diria que a gente está ali no topo, pelo menos na metade que está se preocupando com isso efetivamente, né? Mas a gente ainda tem chão para poder evoluir nesse sentido. Eu acredito que o estado de Goiás, Goiânia em si, tem bastante
insumo para que a gente consiga se transformar não só numa potência do agro, né, numa perspectiva nacional, mas como o Estado que está capitaneando essa discussão, que está trazendo isso para dentro dessa discussão nacional ali, do que é a inteligência artificial, como ela pode beneficiar e como a gente pode garantir que ela não vai machucar, né, o brasileiro, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa, assim, eu recebi um convite para coordenar um curso de moda em Goiânia. E aí eu entreguei um programa, assim, do que seria, eu ouvi da pessoa, assim, nossa, mas os alunos não estão prontos para aprender isso. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Um aluno, ele está pronto para aprender qualquer coisa, né? Senão a gente não saberia falar outro idioma. Mas aí a pessoa me interrompeu e falou assim, não, porque aí também a faculdade vai ter que investir. Ah, tá. Aí já é diferente. Vocês não estão preparados para ensinar os alunos que vão entrar. Aí é diferente, né? Então, assim, eu acho que falta investimento nisso, né? Em todas as áreas, não estou falando só porque o Lucas está aqui, não. Em todas as áreas. Falta investimento na educação, né? A gente parar de fazer absurdos por aí e investir na educação, investir em pesquisas, né? Porque pesquisa, tanto área médica, área da robótica, tudo vai agregar, gente, tudo vai agregar. Tanto é que a gente vê robôs operando, com né? certeza, isso. Então, isso é importantíssimo. Se não tiver investimento nas áreas, as pessoas não crescem. As pessoas só crescem. Hoje a gente já não tem mais, a gente já tem um elevador inteligente, porque teve alguém que investiu em alguma coisa na hora para aquilo melhorar. Você não tem um telefone fixo em casa por isso, né? Precisa mais de orelhão, por exemplo, né? Então, assim, vamos pensar nisso, né? Vamos parar de pensar só no que vou ganhar sendo político, né? E pensar em investimento de verdade. Então, assim, Lucas, é muito bom saber, assim, que tem empresas como a sua que faz isso, porque, assim, é melhorar a vida do próximo, né? De qualquer forma, assim, a gente tem muitos exemplos disso. Ah, tem uma pergunta, porque no dia do coquetel também algumas pessoas, nós estávamos conversando, porque como é uma inteligência artificial, a Piqui, ela foi feita para o serviço ou ela vai aprender no decorrer do trabalho? Ou ela, ótima pergunta. Né, porque ela vai, porque a gente sabe que a inteligência artificial é isso, é ela aprender conforme você vai fazendo. Com certeza. Né? No caso dela é assim também ou não? Não necessariamente, né? A Piqui, ela foi criada pensando numa aplicação específica, né? Então ela vai sempre melhorar, mas melhorar dentro daquela diretriz que ela foi criada. Então ela vai melhorar o processo dela de interagir com pessoas, vai detectar elas de forma melhor, ser mais eficiente no desvio dessas pessoas ali. Tudo isso é possível, mas a gente não vê, por exemplo, ela conversando com as pessoas, porque essa não é a função dela hoje, né? E a gente estava até comentando, né, mais cedo, né, que quando tem alguns casos que quando a gente conversa com uma criança, por exemplo, piora. Então a gente testou isso e por muito tempo a gente estava com uma tese de que a melhor forma de sair dessas situações de pessoas tentando subir, né, crianças, seria conversando. Seria conversando. Então, falando assim, pessoal, tô trabalhando agora, eu preciso sair. Só que quando a gente faz isso, a gente viu que, por exemplo, as crianças, elas estavam piorando, elas estavam querendo, aí sim elas queriam interagir com o robô. Então hoje a gente deixa ela bem mais específica de que ela precisa pedir licença, a pessoa não saiu, ela vai pedir com um alarme ali, tocar para ver se a pessoa sai, e se mesmo assim ela não sair, a gente aciona de forma remota um operador humano, né, que vai entrar e tentar comunicar com a pessoa, né, pedir, né, instruir para que aquilo não aconteça de novo. A gente sabe que tem os engraçadinhos, né, a pessoa que ela se acha engraçada demais e ela acaba atrapalhando a vida das outras pessoas. Lucas, tem alguma coisa que você acha assim que é legal falar para as pessoas de casa sobre a robótica? Porque, igual eu falei para você, algumas pessoas ainda têm um certo receio com isso. Sim. Né? Tem alguma coisa que você acha que é importante falar? Claro, eu acredito que assim, a robótica ainda é muito aquilo de coisa que não... É meio aquela que a gente chama, né,
eu diria, o nosso complexo de cachorro caramelo, que é aquilo de, nossa, a gente não consegue, isso é coisa de lá de fora, como que um brasileiro vai fazer isso? Eu acredito que isso limita muito, né, o potencial, né? Eu costumo falar que, né, a humanidade inteira não sabia voar até que o Santos Dumont foi lá e fez o avião, né? No Brasil não tinha como produzir nada no Cerrado até que a Embrapa foi lá e fez os meios que a gente conseguia produzir. Então, o brasileiro tem essa engenhosidade na veia, a gente tem que utilizar isso. A gente fala daquilo, né, às vezes da gambiarra, a gambiarra tem que chamar a NASA para ver, não precisa da NASA, a gente consegue fazer aqui mesmo. Exatamente. Então, acho que esse orgulho de ter uma solução nossa operando, pensado no mercado brasileiro e que a gente consegue criar uma indústria. Assim como a Embraer, por exemplo, ninguém fabricava avião até o pessoal na década de 70 ir lá e começar a fabricar avião. Então, a gente ouviu bastante lá atrás de que, poxa, não dá para criar robô no Brasil, que maluquice, é muito caro, a importação é muito ruim. E a gente falou, não, eu acho que tem como a gente fazer algo pensando no mercado brasileiro, que faça sentido economicamente e que vai trazer um benefício ali para nossa logística. E eu acredito que esse é um recado que eu deixo para quem está em casa, de que é um negócio que é a vontade de querer fazer. Exato, exatamente. Não se limite. Não, nunca para nada, gente. Lucas, eu sei que é um assunto vasto, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Nosso tempo é pouco, mas assim, eu gosto muito do assunto, assim, gosto muito, eu acho que é um assunto interessante, que todas as pessoas deveriam saber pelo menos um pouquinho, que uma hora ou outra você vai se deparar com isso. Sabe onde você se depara muito com isso? Quando você vai em prédios igual o Orion, igual alguns prédios aqui em Goiânia, que você já tem que ir lá digitar e ele aparecer lá na frente no elevador de lá. Então, assim, isso já é um tipo de inteligência, né, que o povo chama os prédios inteligentes. Mas é facilitar a vida de todo mundo, você não ficar dependendo sempre de alguém. A automação veio para isso, né? Lucas, obrigado pela presença. Inclusive eu que agradeço e fico à disposição. Se quiser conversar um pouco mais sobre inteligência artificial, robótica, acho que tem muito que a gente tem que trazer para quem está em casa ali, dessa realidade que às vezes parece muito distópica, né, mas que está no presente. E que se a gente conversar hoje, amanhã tem coisa pra gente saber. E é sempre assim. Coisa nova. Coisa nova pra gente saber. Exatamente. Que é muito interessante, mas foi bom mesmo conversar com você sobre isso. A gente já sabe, se qualquer coisa que a gente quiser saber de alguma coisa interessante, a gente dá prioridade para uma empresa goiana, né? Porque eu acho que é importante isso. Eu sou bem bairrista mesmo. Então, assim, eu gosto disso. E, realmente, obrigado pela presença. Não, eu que agradeço, Nicolas. E para o pessoal que está em casa, quiser acompanhar essa rotina da Pequi também, vou convidar para olhar ali as nossas redes sociais, né? @SimCarAutônomos. A gente vai estar mostrando ali todo esse dia a dia dos robôs, como os robôs são feitos. Acho que tem muito conteúdo bacana lá para o pessoal que quiser compartilhar. Tá passando para vocês aqui o Instagram deles. E é isso, inteligência artificial é realmente inteligência artificial, não é humana, não vai roubar o trabalho de ninguém, a não ser que você não esteja fazendo seu trabalho direito. Então, assim, mas é um negócio que é bem legal, você saber um pouquinho mais, tá bom? Se informe. Espero vocês no próximo programa.